Glória a Deus. Vamos receber o servo do Senhor, o diácono Elton Campos, nesta noite. Irmãos queridos, a paz do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês com uma boa noite. Pode tomar os assentos em nome de Jesus. Fiquem 100% à vontade. A você que nos segue de casa, que nos acompanha nas redes sociais, que Cristo nosso Senhor também possa te abençoar poderosamente. Irmãos, eu gostaria de ler 2 textos bíblicos aqui esta noite. O primeiro texto bíblico está em Lucas, capítulo 2, do verso de número 1 ao verso de número 7. Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. O segundo texto está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. O primeiro texto em Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 7. Os irmãos encontraram o texto de Lucas? Digam amém. Está escrito: E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz a um primogênito, seu primogênito, e envolveu ele em panos, e deitou ele numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6. O texto diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém, irmãos? Eu gostaria de conversar com vocês aqui esta noite, a vocês que nos seguem de casa também, acerca do assunto Natal, uma data para se comemorar. Natal, uma data para se comemorar. Irmãos, eu gostaria de salientar 2 frentes. A primeira frente que eu vou tomar aqui é um estudo acerca do Natal. As minhas primeiras meia hora gostaria de destacá-las falando acerca deste assunto, Natal. O que é o Natal? Por que nós comemoramos essa data festiva? Jesus de fato nasceu dia 25 de dezembro? E o Papai Noel? E a árvore? Como que fica? Nós trabalharemos acerca desse assunto. A segunda parte eu gostaria de exprimir o texto que nós lemos de Lucas capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Será uma aplicação um pouco mais bíblica e um pouco mais pessoal, para que nós saiamos daqui glorificando e exaltando ao bendito nome de Jesus. Jesus não nasceu, irmãos, no dia 25 de dezembro. Isto é um fato. A Bíblia não registra a data exata do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro foi adotado oficialmente no século IV da nossa era. A pergunta que fica é: por que essa data foi adotada pela cristandade para ser a data da comemoração do aniversário de Jesus? A resposta é muito simples, porque já haviam festas pagãs do romanismo, e estas festas pagãs não estavam muito bem estruturadas ao calendário cristão. Então o imperador faz o quê? Ele aloca as festas pagãs para que as festas pagãs pudessem diminuir e o nome de Jesus pudesse ser exaltado no dia da festa pagã. Então, o dia 25 de dezembro foi criado exatamente para exaurir a glorificação que havia a ídolos em todo o Império Romano, e que esses ídolos pudessem ser subjugados ao ponto de Jesus de Nazaré tomar o lugar desses ídolos e ser exaltado no dia 25 de dezembro. Eu vou salientar aos irmãos alguns dias ou algumas festas que faziam parte do dia 25 de dezembro. A primeira festa delas era o do Sol Invictus, ou o Sol Invencível, celebrado no dia 25 de dezembro. Essa data honrava o Deus Sol, que era muito popular entre os romanos. Os romanos observavam os céus
e diziam que o sol era um deus. Era um feriado importante, marcado por festas e muita iluminação. Outra data muito importante, no dia 25 de dezembro, era a Saturnália. Essa era celebrada entre os dias 17 e 23 de dezembro. Ou seja, estava permeando naquele período de festas, onde os ídolos eram exaltados. Era a honra a Saturno, daí vem o nome Saturnália. Essa festa era marcada por presentes, por banquetes de muita honra, por decorações com coisas verdes e suspensão temporária das classes sociais. Ou seja, durante esse período de festa da Saturnália, todos eram de comum acordo, não tinha rico e nem pobre, todos partilhavam dos mesmos benefícios. A cristandade observando isso, os imperadores observando isso, as pessoas observando isso e principalmente os pais da igreja observando isso, o que fizeram? Trouxeram para o dia 25 de dezembro a data para comemorarmos o nascimento de Jesus de Nazaré. Repare, irmãos, que de fato não é dia 25 de dezembro o dia da comemoração ou o dia que Jesus realmente nasceu. Não é dia 25 de dezembro. Isso é um fato e todos nós sabemos. Algumas informações eu poderia transmitir aos irmãos para salientar esta verdade. A primeira informação é: a Bíblia nos diz que no dia que Jesus nasceu, as cabras e as ovelhas estavam no campo. É impossível, irmãos, no Oriente Médio, no dia 25 de dezembro, cabras pastarem, ovelhas pastarem. Por que, Elton? É muito difícil. A resposta é muito simples. Porque no dia 25 de dezembro, ou no mês de dezembro, lá no Oriente Médio é inverno. É muito frio, neva. As temperaturas são abaixo de 10 graus negativos. Portanto, seria improvável e impossível Jesus ter nascido nessa data, porque os pastores estavam pastoreando, na noite em que Jesus nasceu, as suas ovelhas. Outro argumento que eu me utilizo para saber que não foi em dezembro, e muito menos no dia 25 que Jesus nasceu. A informação de que houve um ressarcimento, como nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2. E esse ressarcimento era o momento que as pessoas voltavam para a sua terra natal, para que pudessem ser contadas junto às outras pessoas que ali estavam. Era como se fosse o IBGE, batendo na tua porta para saber os dados que o governo necessita, para que assim pudesse ser proclamado a quantidade de pessoas que existiam no império, e sucessivamente isso a outras demais coisas. Aí você me imagina Maria e José, saindo da cidade de Nazaré, lá na Galileia, e voltando para a cidade de Belém, na Judeia, onde o menino Jesus nasceu, e onde o José tinha familiares. É um pouco incógnito essa questão. Se fosse realmente no dezembro, jamais José sairia com sua esposa, num frio de menos 10 graus negativos, para caminhar aproximadamente 200 quilômetros entre a Galileia e a Judeia, para que o menino nascesse em Belém. Portanto, um fato que é concordado entre os eruditos é que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e muito menos no mês de dezembro. Nós podemos trazer algumas informações cronológicas ao coração dos irmãos para que os irmãos possam compreender. Uma das mais importantes é salientar que talvez Jesus tenha nascido entre os meses de setembro e outubro, onde o inverno ainda não tinha chegado. Elton, biblicamente tem como ser comprovado essa verdade que você me está trazendo? Sim, biblicamente tem como ser provado. A Bíblia nos afirma, irmãos, que o nosso irmão João Batista nascera 6 meses antes de Jesus. Ou seja, João nasce primeiro do que Jesus, e 6 meses depois que João nasceu, Jesus nasce. Ou seja, João é 6 meses mais velho do que o nosso eterno Redentor. Se olharmos a cronologia bíblica e aquilo que o Evangelho de Lucas nos afirma, nós podemos calcular a data do nascimento de Jesus, não precisamente o dia, mas talvez o mês, entre o mês de setembro e o mês de outubro. Ficou bem clara essa primeira parte ao coração dos irmãos? A festa pagã teve que se ludibriar, teve que se diminuir, para que o nome de Jesus pudesse ser glorificado. Então coloque uma coisa na tua cabeça para nós começarmos aqui um bom entendimento.
O Natal, no dia 25 de dezembro, pode ser comemorado por cristãos? A resposta é simples: pode. Eu posso colocar em outra data? Sem problema nenhum, porque a Bíblia não nos diz o dia exato que Jesus nasceu. Agora tem pessoas que dizem, não comemora o Natal porque Natal é uma festa pagã. Muito bem, casar-se de branco e entrar na igreja de branco também é uma festa pagã. Colocar uma aliança no dedo anelar do lado esquerdo também é pagão. O calendário que nós nos utilizamos é pagão. Repare só, irmãos, que nós somos um pouco incongruentes com aquilo que nós afirmamos. É como se fosse música secular, não? Não escuto música secular porque é do mundo, mas tem Netflix no aparelho televisivo, não é verdade? É tão do mundo quanto a música secular. Você vê que às vezes nós batemos numa coisa que nós não usufruímos, mas ao mesmo instante utilizamos de outras coisas que são secular, quantos aquelas que nós não usufruímos. Então há uma incongruência muitas das vezes da nossa parte, de falarmos, não, eu não comemoro o Natal, porque o Natal é uma festa pagã. Muito bem, se for assim, muitas coisas que nós fazemos também são paganizadas, e não devemos fazer. Você vê a incongruência que há? Agora, por que foi escolhida essa data? Essa data foi realmente escolhida para que a cristandade pudesse estar acima do paganismo. O Natal não foi escolhido no dia 25 para adorar os deuses que eram exaltados em Roma. O Natal foi escolhido no dia 25 para colocar os deuses por terra e o nome de Jesus de Nazaré ser glorificado. Vocês conseguem compreender? Isso não significa, irmãos, que o Natal é pagão. De jeito nenhum. De maneira alguma. A nossa Páscoa, por exemplo, também não é a Páscoa comemorada na Bíblia Sagrada. A nossa Páscoa é totalmente distinta da Páscoa bíblica. E nem por isso nós comemoramos também a Páscoa. Então, irmãos, que fique uma coisa clara ao coração e à mente dos irmãos, que nós possamos sair da caixinha. Porque muitas vezes somos tão religiosos quanto algumas coisas, e tão fechados quanto algumas coisas, que não temos visão de Deus para enxergar que são durante essas oportunidades que nós podemos exaltar e glorificar ao bendito nome de Jesus. Então, como que funciona o Natal na minha casa? O Natal na minha casa é eu e minha família, Cristo à mesa sendo glorificado por meio da minha família. É uma oportunidade de glorificar a Deus com a minha família, numa data específica. Agora, pode ser dia 25 de dezembro, pode ser dia 1º de janeiro, pode ser qualquer dia, porque nós exaltamos e glorificamos ao nome de Jesus todos os dias da nossa vida. O conteúdo do Natal cristão é totalmente cristão. Nós celebramos Jesus, a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Verdadeiramente Jesus tornou-se homem e habitou entre nós. Agora, Elton, como que fica o Papai Noel? Como que fica o Papai Noel? Irmãos, a questão do Papai Noel aqui é muito interessante, prestem atenção, é isso aí que você falou mesmo. Quem foi o Papai Noel, o primeiro Papai Noel da história? Vamos para a história? Nicolau de Mira, originário cristão, viveu no século IV na atual Turquia. Ele era bispo conhecido por sua generosidade, ou seja, o irmão Nicolau era um homem de Deus. Era um homem generoso, especialmente com as crianças e com os mais pobres. Há relatos que esse homem distribuía presentes com anonimação, ou seja, ele não partilhava com as pessoas aquilo que ele fazia. Ele pegava do evangelho, o que sua mão direita fizer, a sua esquerda não saiba. Olha só que coisa interessante, e anonimamente ele entregava presente para as crianças que necessitavam. Esse era o Nicolau. Ele ajudava as famílias com necessidade. Foi defensor da fé no concílio de Nicéia no ano 325. Foi este homem que bateu de frente com Ário de Alexandria e disse, não, Jesus não é uma criatura como Ário acreditava. Ário de Alexandria acreditava que Jesus era uma criatura de Deus. Aí este homem chamado Nicolau disse, não, Jesus não é criatura, Jesus é criador. Jesus não foi criado, Jesus criou.
Ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, consubstancial com o Pai, co-eterno com o Pai, verdadeiramente Deus de verdadeiramente Deus, luz de luz. Não criado, mas gerado. É um santo homem de Deus. Agora, o que fizeram com as características desse homem com o decorrer dos séculos, aí é um negócio que pega. É a história da nossa irmã Maria, né? A nossa irmã Maria é uma santa mulher de Deus. Ela deu à luz a Jesus de Nazaré, o rei da vida. É a mulher mais importante da história da humanidade, Maria de Nazaré. Mas ela só é uma mortal, que precisa de salvação. Aos católicos que me escutam, me perdoem, Maria não é corredentriz, Maria não é auxiliadora, Maria não é Cristo salvadora, só Jesus é o Senhor. Mas esse homem chamado Nicolau foi um santo homem de Deus. Com o passar dos anos, este nome Nicolau foi mudado para Sinterklaas ou Sinterklaus. Ele passou a usar roupas de bispo, ele visitava as casas em dezembro e entregava presentes para as crianças na Europa. Repare que eu não estou falando mais do original, do Nicolau, mas das cópias que vieram após o Nicolau. Este nome foi evoluindo e na versão moderna atual, nós enxergamos um Papai Noel barbudo, velhinho, não é isso? Com um gorro vermelho na cabeça e uma veste bem vermelhinha. Nem sempre foi assim. Papai Noel já utilizou-se de roupas verdes, vocês sabiam disso? Agora o que fez o Papai Noel sair das suas vestes verdes, das suas vestes azuis, para as suas vestes vermelhas? Muito simples, a americanização. Quais são as cores da bandeira dos Estados Unidos da América? Vermelho e branco. Portanto, o Papai Noel tem que representar a maior nação da terra. As suas cores têm que ser vermelha e branca. Outra coisa e outro fato importante, a questão da Coca-Cola, o merchandise. Qual que é a cor do slogan da Coca-Cola? Vermelho e branco. O Papai Noel precisa vestir-se de vermelho e branco. Elton, e as renas que voam? Não, rena não voa, irmãos, isso é fantasia. Tá bom? Isso é fantasia e não há problema algum quando você estiver explicando para uma criança, falar para ela, ó, a rena do Papai Noel, olha o Papai Noel. Mas sabe, filho, sabe, filha, Jesus é verdadeiramente o Senhor. Jesus capacita os Papais Noéis da vida para nos auxiliarem a seguirmos caminhos retos e coesos rumo à cidade celestial. Quem nos dá os verdadeiros presentes da vida e nos deu o maior deles, a salvação da nossa alma, foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Métodos de oportunidade, de evangelizarmos os nossos filhos, de mostrarmos para eles, mesmo diante de uma data festiva como o Natal, que o atributo maior, o conselheiro maior, a luz maior, que brilha durante o Natal, é Jesus e Yeshua de Nazaré. Portanto, irmãos, colocando tudo isso em prática, e a árvore? Porque já ouvi falar que a árvore é símbolo de fertilidade, e também é pagã. Sim, de fato é. Mas a pergunta que fica, o que não é? É verdade? Então, irmãos, se você é crente o suficiente para entender que umas luzinhas na tua casa, que uma árvore montada na tua casa, não vai mudar em nada o seu cristianismo. Você é de Deus, você é de Cristo, você é um salvo, vai para o céu, glorificando e exaltando. Amém, está tudo lindo, tudo perfeito, glória a Deus, você é forte. Agora, se você é fraco, e aquilo para você representa uma pedra de tropeço, não faça. Mas como o apóstolo Paulo falou, não julgue quem faz. Não foi isso que Paulo falou? Você que come, você é forte para comer. Parabéns para você. Mas não julgue aquele que não come. E você que não come, não julgue o que come. Porque comida e bebida não é nada, mas Cristo é tudo em todos.
Repare que são as miudezas, as coisas mínimas, que de alguma maneira distanciam crentes de outros crentes. São as minúcias teológicas que nos afastam. São os debates que não levam a canto nenhum, que nos distanciam. Irmãos, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Idolatria é pecado, prostituição é pecado, lascívia é pecado. E às vezes isso acontece em nossa vida, mas nós estamos tão fantasiados que estamos mais preocupados com uma árvore e com uma luzinha do que com esses males que adornam a nossa vida todos os dias. Porque nós não enxergamos a trave gigante que está no nosso olho, mas enxergamos o cisco minúsculo que está no olho do irmão. Natal é realidade. Natal é o nascimento do nosso eterno Salvador, aquele que nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. O Natal não é pagão. O Natal é o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo, a salvação, o cumprimento das profecias. Esta festa não é pagã. A data e os elementos decorativos como árvores, coroas, flores, todas essas coisas, adornos, o jantar na ceia, todas essas coisas faça para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, ou não comamos e não bebamos, que comamos e bebamos, ou não comamos e não bebamos, mas façamos tudo para a glória de Deus. Os slides vão aparecendo aí, vocês vão captando as informações, para que o nome do Senhor seja eternamente glorificado. Qual que é a visão cristã sobre tudo isso? A importância, irmãos, não é a origem da data. Não é a origem da data. A coisa mais importante é a exaltação do dono da data. Essa é uma realidade. O dono da data é mais importante que a data do dono. É como eu sempre digo aos irmãos, a obra de Deus é importante, mas mais importante que a obra de Deus é o Deus da obra. A visão cristã sobre isso é que a mensagem que nós proclamamos é que Deus se fez carne e habitou entre os pecadores, para que os pecadores pudessem um dia serem glorificados junto a este Deus. Como diz Teodório de Nícia, se Ele não assumiu a nossa encarnação, se Ele não assumiu a nossa natureza, Ele não pode ter nos salvado. Mas verdadeiramente Jesus se fez carne, verdadeiramente Jesus foi homem, habitou entre nós, sofreu as nossas dores, morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos estar aqui esta noite louvando e engrandecendo o nome dEle. O nestorianismo tentou destruir isso no século II, não conseguiu. Porque para os nestorianos, Jesus era uma vértice da origem de um Deus maior. Ele aparentava ser homem, mas na verdade era um ser espiritual. Mentira do nestorianismo. Porque se ele não assumiu a nossa encarnação, ele não pode ser o nosso redentor. Ele não pode ter passado por tudo que passou. Aquilo não foi ilusão, aquilo não foi mentira. Ele sofreu por mim, Ele sofreu por você. Ele morreu verdadeiramente por mim, Ele morreu por você. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus e está entre nós aqui esta noite. Glória a Deus. Essa é a mensagem que nós proclamamos. Agora eu quero que você abra o texto que nós lemos em Lucas capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Lucas capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Eu quero expor esse texto, para que o coração de vocês saiam daqui glorificando o nome de Jesus. Uma vez que vocês entenderam o que é o Natal, agora eu quero que vocês compreendam biblicamente como eu devo comemorar o Natal. Se vocês captaram o que é o Natal, agora vocês têm que entender como eu devo comemorar o Natal. O slide está aqui, o sermão expositivo de Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 7. A introdução do meu sermão diz o seguinte: o nascimento de Jesus é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia, mas também é uma das mais profundas. Muitas as que leem como uma história bonita, quase decorativa, associada ao Natal, mas é mais do que isso. É o Deus Todo-Poderoso entrando dentro da história. É aquele que é transcendente, entrando dentro daquilo que é ascendente. É aquele que é suprassumo, entrando dentro daquilo que é pequeno. É aquele que não cabe no universo, entrando dentro do universo que Ele mesmo criou. Irmãos, se vocês conseguissem compreender a encarnação, eu queria colocar isso na cabeça de vocês.
Irmãos, Deus não cabe dentro de mente humana. Deus é completamente outro. Deus é distinto. Um ser tão extraordinário que nós não podemos raciocinar nada acerca dele. Tudo que nós pensarmos acerca dele, ele é muito mais do que isso. Raciocine comigo acerca da eternidade. O que é eternidade? Nenhuma linha teológica, filosófica pode falar o que é eternidade. Porque eternidade não é tempo. Eternidade não é tempo. Se eu tirar 1000 anos de 1 milhão de anos, já não tenho mais 1 milhão de anos. Se eu tirar 1 bilhão de anos de 1 trilhão de anos, já não tenho mais 1 trilhão de anos. Mas se eu tirar 1 trilhão de anos da eternidade, me sobra o que? A eternidade. Portanto, eternidade não é tempo, eternidade é uma pessoa. Está escrito lá em Isaías, capítulo de número, que a gente acabou de ler, capítulo de número 9, não foi isso? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte e o quê? Pai da eternidade. Portanto, um ser que está fora do tempo, criou o tempo. Portanto, Deus tem que ser antemporal para criar o tempo. Outra coisa, Ele está fora da matéria. A matéria não cabe Ele. Por ser fora da matéria, Ele é imaterial. Portanto, espiritual. Esse ser que é imaterial, esse ser que está fora do tempo antemporal, também é um ser celestial, único. Este Deus transcendente, que não precisa de auxílio de ninguém, entrou dentro do ventre de uma mulher. Esse Deus que não precisava de nada, se encarnou. Aí a pergunta que fica, para que Ele se encarnou? Para nos dar vida e a vida eterna. Esse texto, irmãos, nos confronta com um paradoxo. O Rei do Universo nasce no meio do desconhecido, no meio do nada, numa cidade de ninguém. Ele poderia ter nascido em Roma, a capital do império, ou talvez na Babilônia, a grande Babilônia. Ele poderia ter nascido numa metrópole maravilhosa, no melhor hotel. Ele poderia ter nascido no melhor hospital. Ele poderia ter nascido no melhor palácio. Mas onde ele nasce? Ele nasce dentro de um estábulo. E onde colocam? Numa manjedoura. Manjedoura é o lugar onde os animais comem. É o lugarzinho onde os animais comem a sua ração. O Senhor do mundo é colocado dentro de uma manjedoura, para que eu e você pudéssemos glorificar ao nome dEle. Primeira coisa que eu entendo nesse texto é que Deus governa a história. Vamos analisar o texto de Lucas capítulo 2? O versículo de número 1 ao versículo de número 3 mostra isso para nós, que Deus governa a história. Naqueles dias foi publicado um decreto da parte de César Augusto. Quem é César Augusto? César Augusto era o homem mais poderoso do mundo na época, irmãos. A saber, ele era o imperador. Esse, nascido como Otávio, foi o primeiro imperador de Roma. Ele governou o mundo do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. É durante o reinado de César Augusto que Jesus de Nazaré nasce. E você vê que Lucas é tão preciso na sua narrativa, que ele testifica com veemência que Jesus nasceu sobre a égide do governo de César Augusto. Lucas, irmãos, não é um escritor qualquer. Lucas é um erudito. Ninguém em toda a Bíblia Sagrada falou tanto sobre lugares, governadores, imperadores, sobre minúcias acerca da história quanto Lucas. Quer saber sobre história? Estude o livro de Lucas e o livro de Atos, que você vai ver. Quando eu vou para linhas paralelas da além da Bíblia, eu vejo que tudo que Lucas escreveu é comprovado. Se Tibério César, se César Augusto, se Cláudio, esses imperadores que são narrados na Bíblia Sagrada existiram, o alicerce que há sobre as Escrituras também é verdade. Isso é impressionante. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. E este Lucas narra que esse César Augusto era um imperador no tempo em que Jesus
nasceu. Há umas outras prerrogativas que eu gostaria de analisar com os irmãos. A outra prerrogativa é que o mesmo texto diz que sob o égide desse César Augusto, há um ressarcimento, há uma contagem, há um levantamento. E as pessoas precisavam voltar para a sua terra natal, para que assim, durante o ressarcimento, pudesse saber quem eram os parentes e a família daquelas pessoas que ali estavam. Repare que há uma profecia no Antigo Testamento, em Isaías, que diz que a criança deveria nascer em Belém da Judeia, que a criança deveria ser judeu, da linhagem de Davi. Se Jesus tivesse nascido lá em Nazaré, que é a terra onde o nosso irmão José e a nossa irmã Maria moravam, a profecia teria sido jogada por terra. Aí Deus move a história, faz com que o imperador lá em Roma organize um ressarcimento para que José e Maria desçam da Galileia em Nazaré e venham para a Judeia em Belém. Irmãos, nada é por acaso. Isso me fascina. O Deus que nós servimos, Ele não olha para a história, Ele escreve a história. A história não está lá para Deus ver, não. O futuro não está lá para Deus ver, não. Deus escreveu o futuro. E eu digo mais, Ele escreveu o meu futuro, Ele escreveu o seu futuro, Ele escreveu o nosso futuro. Você pode levantar a mão para o céu por isso e dar glória a Deus. Ele mexe lá em Roma. Ô César Augusto, faz um ressarcimento, um levantamento, faz com que as pessoas voltem para a sua terra natal, porque tem uma mulher chamada Maria, que está grávida do Espírito Santo, e ela precisa voltar para Belém. Por quê? Porque a profecia precisa se cumprir. Qual profecia? O Salvador do mundo vai vir de Belém da Judeia, e lá ele tem que nascer. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Tudo bate certinho, não tem um ponto que está errado, é tudo certo, é tudo tão perfeito, isso me assombra. Tenho nada contra as irmãs do coque da profecia, nada contra, mas não me assombra quando elas vêm para entregar a profecia para mim. Agora quando eu leio isso aqui, meu Deus, isso é grande demais, eu não consigo compreender, isso é imenso demais, não dá para me entender, me dê luz, Jesus, para mim poder compreender. Aí Ele abre o meu entendimento, a minha cabeça e diz: a minha palavra é a verdade. Glória a Deus. Você pode louvar a Deus e glorificá-la esta noite? Segunda coisa que eu enxergo nesse texto, aqui é narrado um homem chamado Quirino, presidente da Síria. Está no versículo 2, acompanha o texto. O primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. Quem é Quirino, irmãos? Quirino era um governante, um prefeito, que foi outorgado pelo Império Romano para ser governador da Síria. E não confunda Síria com Assíria. A Assíria foi um grande reino que governou o mundo durante 2 séculos, aproximadamente entre os anos 900 e os anos 700 a.C. A Síria, aqui narrada, é outro povo, é outra nação, é outro reino. É nessa Síria que Jesus vai, lá próximo aos fenícios, e lá ele expulsa o demônio de uma criança que estava endemoniada, da filha da mulher sírio-fenícia. Não é isso? Quando ele chega lá nas partes da alta da Galileia, para lá na região da Síria, e chegando lá, Jesus está descansando. Ele quer repouso, não me incomodem. Ele estava cansado, como ser humano Jesus cansou. Aí veio uma mulher que sabia quem ele era. Mestre, eu não quero te importunar, mas a minha filha está moribunda, está endemoniada. Eu não tenho mais o que fazer, mestre. Ele olha para ela e diz: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Por que Jesus fala tão forte, tão bruto assim com aquela mulher, irmãos? Porque na mente dos judeus, os que eram de fora, os que eram do exterior, os que eram gentios, eram considerados como cachorros, como nada. E Jesus dá essa palavra dura para essa mulher: eu quero descansar, me deixe tranquilo. Não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos.
Mas alguma coisa acontece no coração daquela mulher, é o Espírito Santo bradando no coração dela e disse: insista um pouco mais que tua bênção vai vir. Aí de repente aquela mulher cheia de fé e de convicção diz: Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Aí ele olha para ela e diz: ah, mulher, quão grande é tua fé, não vi tão fé lá em Israel quando eu estou vendo em você uma estrangeira. Vá, porque a tua filha já está sã. Não desista quando a palavra de Deus for dura para com você, insista, porque a tua vitória virá em nome de Jesus. Essa Síria aqui. E esse Quirino era governador dessa Síria. Elton, tem histórias paralelas que me comprovem o que a Bíblia diz? Tem. O Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu durante o primeiro século da era cristã, fala exatamente as palavras que Lucas destacou aqui. Você vê um historiador judeu que não tem nada a ver com a palavra de Deus, um historiador judeu que não tem nada a ver com as escrituras cristãs, que é o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, narra as mesmas coisas, os mesmos acontecimentos que a Bíblia narra. Aí os grandes eruditos, que para mim não são grandes, são pequenos, que não sabem de absolutamente nada, na academia, na faculdade, vão me explicar e vão me fazer entender a história por meio de Flávio Joséfo. Aí eu digo: muito bem, você quer me explicar Joséfo, você quer me explicar Tácito, você quer me explicar Suetônio? Pois eu te explico melhor que isso. Lucas falou das mesmas coisas que Tácito, que Suetônio falou, do que Joséfo falou, e você não acredita. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho é assim. A palavra de Deus não volta vazia. Uns vão querer te apedrejar e te matar por causa dessa palavra. Outros vão abrir o coração e glorificar a Deus pela mesma palavra. A palavra, meus irmãos, que amolece a cera, também endurece o barro. É o sol, ele amolece a cera, mas também endurece o barro. Mas a palavra de Deus não volta vazia. O Senhor tem a sua palavra penetrada e guardada dentro dos nossos corações. Quirino, o governador da Síria. Lucas é tão enfático, tão perfeito nas narrativas, que me assombra. O versículo 3 diz sobre o alistamento. Ele diz o seguinte: e todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. E subiu também de José, da cidade de Nazaré e da Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. José é descendente originário de Davi. Por isso que Jesus é chamado de o filho de Davi. Não é que Jesus nasceu de Davi, é que a descendência de Jesus partilha-se lá de Davi. Então Davi é o pai legítimo quanto à autoridade escriturística com relação à cronologia bíblica de familiar de Jesus. Por isso que ele é chamado por muitos de Jesus, o filho de Davi. Não foi isso que o cego Bartimeu falou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos outros clamavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele é da linhagem de Davi. Outra coisa, ele é rei. E só poderia ser rei quem era da linhagem real, da linhagem de Davi. Elton, mas ele também é sacerdote, sim. Não da ordem judaica. Ele é da ordem sacerdotal segundo Melquisedeque. Não quero entrar nos pormenores aqui, senão vai ficar até amanhã aqui falando sobre Melquisedeque, rei de Salém. Mas Jesus é sacerdote, Jesus é rei, Jesus é Senhor, Jesus é único, Salvador, governante, poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, realeza máxima, último grande primeiro, força total. É Jesus, o nosso eterno Redentor. É coisa linda. É coisa maravilhosa. Deus também se agrada dos humildes, porque Deus agrega sua obra em meio à humildade. Continuando a narrativa do texto, Deus agrega sua obra em humildade. José subiu da Galileia a fim de alistar-se com Maria. Algumas observações expositivas, irmãos. A viagem de Belém a Nazaré era de 120 quilômetros aproximadamente. Era perto ou era longe? Ande 120 quilômetros a pé, que eu quero ver. Montado talvez num animal de carga, que eu quero ver, né? Às vezes de bike já cansa, imagine a pé. Não vemos reclamação de Maria e José no trajeto. Não enxergamos murmuração deles em meio às crises que eles estavam passando. Porque imagine caminhar tanto com a mulher grávida de 9 meses, pronta para dar à luz.
Mas quando Maria começa a falar com o anjo lá, quando ela recebeu a notícia, ela diz: a minha alma engrandece ao meu Salvador, porque Ele me escolheu em meio a tantas, eu sou bem-aventurada. O anjo diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. É ela, a escolhida. E ela não murmura, ela não reclama, ela nem pensa. Ela diz: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Ó meu Salvador. Maria também precisou de Salvador, por isso que ela não é corrida entre isso. O versículo diz que completando-se os dias para o nascimento, eles chegam em Belém. E aqui eu quero falar algumas coisas acerca dessa questão. Tem uma foto, César Augusto, por gentileza, vê se você consegue enxergar aí uma foto de uma casa. Por favor, já está aqui. Olha que interessante isso aqui, irmãos, prestem bastante atenção aqui, ó. A moradia de um israelita no primeiro século era mais ou menos assim. As casas das famílias pobres eram casas pequenas e extremamente simples. Elas foram construídas de pedra bruta, de tijolos de barro, paredes e telhados de ramos entrelaçados e cobertos de argila, que era como se fosse a argamassa da época. Por isso que quando nós vamos, pode deixar, tá? Por isso que quando nós vamos para o Evangelho de Lucas e também o Evangelho de Marcos, nós vemos lá quando os amigos levaram o moço, né, lá em Cafarnaum para descer, eles abrem o telhado. Para nós é meio estranho entender, como que vai abrir um telhado, meu Deus do céu? É porque os telhados eram feitos exatamente de pedaços de plantas e requisitos de ramos, misturados ali com palha, e talvez tinha também um pouquinho de argamassa. Na verdade a argamassa era barro, para que pudesse sustentar tudo aquilo. Outra coisa interessante a se notar: os animais, eles não ficavam do lado de fora das casas, os animais ficavam do lado de dentro das casas. É como se fosse o pet que você tem talvez, querido, dentro de casa, né? O cachorrinho, o gato, né? Quem tem pet aqui sabe mais ou menos o que eu estou dizendo, né? E os animais eram criados ali dentro das casas. Como eu sei disso, Elton? Vocês lembram de Jefté? Quem lembra aqui de Jefté, o juiz? Jefté diz o quê? A primeira coisa que sair da minha porta, da minha cozinha, essa eu darei ao Senhor em sacrifício. Porque o que imaginava Jefté? Como a cozinha era no lado, na parte baixa, e o lugar onde os animais ficavam também era na parte baixa, Jefté imaginava que ia sair dali um bezerro, ia sair dali uma ovelha, ia sair dali um cabrito, ia sair dali uma galinha, ou alguma coisa parecida com isso, para que ele pudesse sacrificar ao Senhor. Aí o que sai? A filha dele. A Bíblia não nos diz se ele sacrificou a filha ou não, a Bíblia se cala. E onde a Bíblia se cala, eu não escuto. Onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. Eu posso conjecturar que ele matou a filha em sacrifício, mas também posso conjecturar que ele não fez nada, mas sacrificou um animal. Não é verdade? Então, só para salientar essa questão, é uma questão bem arqueológica para que os irmãos possam compreender. Por que eu estou dando essa volta? Para que vocês possam compreender onde Jesus ficou quando ele veio lá de Nazaré para a cidade da Judéia, para a cidade de Belém. Porque quando nós lemos o texto, dá a impressão que Jesus saiu de lá, ou Maria e José saíram de lá, para virem para um hotel. Eles vão chegar num hotel lá em Belém. Não é isso? Quando você lê, não parece que Jesus, a Maria e José estavam procurando um hotel, uma hospedaria, procurando um lugar para ficar, mas não acharam lugar nenhum para ficar. Aí foram lá para um estábulo. Não é isso. Quando as pessoas saíam de um lugar para o outro, eles iam para a casa de parentes. Eles não iam, irmãos, entenda bem, pode deixar a foto. Eles não iam para casa ou para hotel. Eles iam para casa de parentes, porque não tinham condições financeiras para ficar em hotel, e nem hotel tinha. Nem hotel tinha. Então, imagine só os boatos, lá em Belém, de que lá em Nazaré Maria está grávida, e ainda nem casou com José. Já começaram a pensar nisso? Os boatos. Nossa, José escolheu aquela mulher, já está grávida. Meu Deus. E pior, nem casou com ela ainda. Meu Deus, imagine um escândalo. E aqui, irmãos, o papo já corre rápido. Imagine uma cidadezinha pequenininha como era naquela época. Era assim, ó, o papo corria assim. Aí essas pessoas que tinham que receber José e Maria na casa deles, quando José e Maria lá chegaram, o que eles fizeram? Aqui em casa, vocês podem ficar na parte de baixo ali, junto com os animaizinhos, tá bom? Aqui em cima, junto conosco, vocês não ficam não, tá bom? Pode ficar embaixo, fiquem tranquilos aí, fiquem em paz.
Não é que Jesus foi para uma hospedaria e não acharam lugar para ele ir para um estábulo. Jesus ficou numa casa, provavelmente de parentes de José e Maria. Mas ficaram na parte de baixo, onde os animais ficavam. E aí é ali que Jesus nasce. Diante dos mugidos dos bois, dos ornidos da cabra, do canto do galo. Ali que Jesus nasce. E quando Jesus nasce, alguma coisa acontece lá no campo. O que acontece no campo? O céu se abre para os pastores que pastoreavam as suas ovelhas de noite. E o que os anjos dizem? Olha, ali em Belém da Judeia nasceu aquele que é o Salvador do mundo. Ei, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aí o que fazem os nossos queridos pastores? Vão até lá. Para quê? Para adorarem o menino que nasceu. Elton, e os reis magos? Os reis magos não aparecem aqui ainda. Os reis magos vêm conhecer Jesus provavelmente 2 anos depois que Jesus nasceu. Aqui quem adora Jesus são os pastores que pastoreavam as cabras e as ovelhas nos montes. E os reis magos vêm 2 anos depois conhecer Jesus. Por que eu sei disso? Porque logo depois que os reis magos saem de lá, Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Jesus já tinha nascido há 2 anos. Outra coisa, não são 3 reis magos. Outra coisa, não são nem reis. A Bíblia diz que eles eram magos. Talvez pessoas que olhavam para o céu e enxergavam horóscopos, ou pessoas que por meio de luzes celestiais poderiam saber alguma coisa, mas a luz resplandeceu desde o Oriente para que eles pudessem seguir a estrela. E eles não chegam em Belém a priori, eles chegam aonde? Em Jerusalém. E eles vão ter com quem? O Herodes o Grande. Quem é Herodes o Grande? O megalomaníaco, o louco, o retardado mental, o maluco, que mandou matar 7 esposas, que mandou matar 4 filhos. Quem é esse Herodes? Herodes é um louco construtor. Construiu a fortaleza de Antônia, construiu a fortaleza de Massada. Esse homem era um espetacular construtor e ao mesmo tempo um megalomaníaco. Não queria perder o trono de jeito nenhum. Quando nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, nós enxergamos essa loucura dele. Porque diz que quando Herodes ficou sabendo que o menino tinha nascido lá em Belém, porque os reis magos vieram adorá-lo, o que ele fez? Ele falou, vai lá, reis, e quando vocês vierem, me conte como é o menino, para que eu possa ir lá também adorá-lo. Só que ele não queria adorar, ele queria matar a criança. Aí o texto nos diz que a cidade de Jerusalém e o rei Herodes ficaram alarmados por causa do nascimento de Jesus. Por que alarmados? Porque esse cara era louco. Ele mandava matar quem passava na frente dele. Aí repare se não, quando ele fica sabendo que o menino tinha nascido, o que o Espírito Santo fala por meio de um anjo para José? Sai daqui, José, e vai para onde? Vá para o Egito. Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Os magos não voltam pelo mesmo caminho que vieram, voltam por outro caminho. Herodes fica furioso e manda matar todas as crianças nascidas de 2 anos para baixo. Aí cumpre-se outra profecia. Qual profecia? Raquel clama, Raquel chora, porque os seus filhos estão morrendo, mas um rebento nascerá do tronco de Jessé, e deste rebento nós teremos um renovo para a glória de Deus. O Natal me mostra simplicidade, o Natal me mostra humildade, o Natal me mostra que Jesus é o meu Senhor. Conclusão, irmãos, Deus governa a história, nada foge do controle do nosso Deus. Deus cumpre os seus planos com muita humildade. Tem hora que Deus aparece num espetáculo, num fogo ardente, numa chama que treme o monte. Mas tem outras vezes, Diogo, que Ele aparece nos seus sonhos e fala com você no obscuro, no silêncio. Tem hora que Deus faz o movimento, o profeta vem e entrega a profecia para você. Mas tem hora que você está ajoelhado no seu quarto, dentro da tua casa, e Jesus fala contigo no mais profundo do seu íntimo. Porque Deus é assim. Deus não precisa das luzes da ribalta do ser humano para aparecer. Ele aparece sem necessidade de força humana alguma.
Se sua vida de repente está devastada e você não tem mais crença, você não acredita mais que esse Deus pode fazer, tenha certeza que mesmo em meio ao silêncio, Ele está trabalhando ao seu favor. Mesmo em meio às crises que você passa dentro da tua casa, dentro da tua família, Ele está trabalhando por você, para que você possa levantar a mão para o céu e glorificar ao nome dEle, independentemente das circunstâncias. Deus manifesta a sua glória onde nós menos esperamos. É em Belém da Judeia, é na desprezada Nazaré da Galileia, é dentro de uma casa simples como essa, no lugar onde os animais ficam, é na beira do mar de Tiberíades, com pescadores, com homens iletrados, é com as prostitutas, é com os pequenos, é com os últimos, é com os fracos. Eu sou fraco, por isso que eu preciso de Jesus. Eu sou pequeno, por isso que eu preciso de Jesus. Eu sou o último, por isso que eu preciso de Jesus. Eu não sou nada, por isso que eu preciso de Jesus. A minha suficiência vem de Cristo. Eu preciso de Cristo para caminhar, eu preciso de Cristo para respirar, eu preciso de Cristo para agir, eu preciso do meu Salvador para tudo. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus e um dia Ele voltará com poder e grande glória para levar essa igreja para morar com Ele na eternidade. Há lugar para Jesus na sua vida? Você pode comemorar o Natal desse ano com alegria? Não por causa do presépio, não por causa do pernil, do peru, não por causa da mesa farta. Não. Não por causa das luzinhas, da árvore, dos presentes. Não. É porque Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É porque Ele não nos desamparou. Da minha parte, a vocês, um Feliz Natal. Que Deus possa abençoá-los e que vocês possam compreender que o nosso Natal é Jesus. Faltam 8:55, no horário eu termino para a glória de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. EBD além da EBD, Elton Campos em busca da verdade. Um grande abraço, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, que maravilha, né? Que Deus continue abençoando.